Anistia. Porque esse novo código premia os agricultores, grandes ou pequenos, com anistia do que degradaram do meio ambiente, né? Não é bem isso, não, né? Não é. Isso é outro boato que colocaram. São dois boatos que soltaram e que nos prejudicou muito. O primeiro é que o projeto ia aumentar o desmatamento, ia acabar com o Brasil inteiro. É mentira, não é verdade. Não existe nenhum lugar no Código Florestal que diga, vamos desmatar. Não. O Código repete o velho, porque o velho permite desmatamento também com licença. É só olhar o artigo 40, 40A e o artigo 16 do Código atual, o velho, que lá permite desmatamento com licença. E nisso foi só transposto, nada diferente foi criado. Então nós não encontramos em lugar nenhum um determinado parágrafo ou inciso ou artigo que pudesse aferir desmatamento. Não é verdade. E com relação à anistia, é muito diferente também, não é verdadeiro. O que é uma anistia? É eu telefonar para alguém que está aqui me ouvindo neste momento, um pai de família, um profissional liberal, e eu dizer para ele, senhor José, a partir de hoje, todas as suas multas ambientais desapareceram. Aí o senhor José me liga assim e me diz, mas senadora Cátia, o que eu tenho que fazer para ganhar esse grande perdão? Aí eu digo para ele, nada. O senhor daqui para frente está livre da multa sem ter que fazer nada. É uma anistia. É proibido dar anistia? Não. Está na lei brasileira, é para ser dada. Mas não é esse o caso. O senhor José, eu vou ligar para ele e vou dizer, o senhor poderá ser perdoado da sua multa. Ele vai me perguntar o que eu tenho que fazer? Corrigir os erros cometidos. Então ele vai ter que corrigir os erros cometidos para ele ficar livre da multa. Então o órgão ambiental não é um órgão arrecadador de dinheiro. Quem faz isso é a Receita Federal. O órgão multa faz uma ação coercitiva, é justamente para você se arrepender e falar, opa, vou voltar atrás. Se eu voltar atrás e eu corrigir, eu posso ver minha multa desaparecida? Claro. Porque você vai corrigir o que foi objeto da multa. Então tem muitas pessoas, algumas pessoas por aí, que não quer só o meio ambiente recuperado, quer na verdade castigar o produtor rural, porque não gosta da propriedade privada, é contra ideologicamente que alguém tenha uma posse, uma propriedade, que seja dono de uma terra. Acredita numa outra situação que não é a atual brasileira. Senadora, quando essa discussão começou aqui no Senado Federal, a senhora advertiu inúmeras vezes de que o produtor estava à margem da lei. Ele estava na ilegalidade. 95%. E agora essa situação foi revertida? Agora sim. Agora nós, quando eu digo no início, eu disse que estava muito aliviada. Eu pessoalmente, como produtora rural, graças a Deus, não tenho nenhum problema, nenhuma multa. E é porque eu tenho uma atenção redobrada por ser senadora, por conhecer a lei, embora não concorde com ela. Mas para lutar pelos meus agricultores, pelos produtores do Brasil, eu preciso estar totalmente na legalidade, para não parecer alguma coisa pessoal. E também, se eu tivesse alguma multa, não seria nada demais, porque 95% dos produtores têm, e isso é um sinal de que alguma coisa está errada. Quando numa escola 90% das crianças tomam bomba, o que as pesquisas e os estudos dizem? Ou está errado o método, ou está errada a professora, ou está errada a escola. Alguma coisa está errada, porque não é possível que 95% dos alunos não tenha o entendimento intelectual para aprender a matéria. E como é que 95% dos produtores possam estar irregulares, estar criminalizados hoje? Então, a lei está errada. Então, o conteúdo da lei não está correto. Alguma coisa de errado está acontecendo. Então, foi isso que nós fizemos. Nós procuramos adaptar a realidade brasileira à legislação. Como as leis são feitas nos Estados Unidos? É muito interessante. A lei só é feita nos Estados Unidos para alguém praticar depois de que ela veio no costume, nas boas práticas. Então, o cidadão já está fazendo, transforma aquela ação numa lei. Aqui no Brasil, as pessoas têm mania de fazer a lei e obrigar o cidadão que nem conhece essa prática a fazê-lo, a criar um novo hábito na marra, na lei. Então, normalmente, claro que existem casos excepcionais, por exemplo, o crime de assassinato, o crime de morte, o crime de trânsito, mas nas questões fiscais, nas questões ambientais, nas questões trabalhistas, precisa ver como o hábito está acontecendo para que ele seja legalizado. Claro que nós não estamos falando da distorção, não estamos falando de maus tratos, não estamos falando daquela pessoa de má fé, nós temos que agir pela maioria. E eu acredito que o povo brasileiro, a sua grande maioria, é gente de boa fé. Porque aquela minoria que não é de boa fé, não é problema dos senadores, é problema de polícia. Senadora, nós temos pouco tempo agora, mas para encerrar, a senhora acha que a remuneração do serviço ambiental foi uma medida
arrojada, boa, um diferencial que hoje vai favorecer? Já é uma ideia universal hoje, de você pagar por aqueles serviços que estão sendo praticados pela maioria. A questão ambiental, ela tem um ônus, ela tem um bem coletivo e não pode ter um ônus individual. Então, como assim? Quem é que está lá vivendo, povoando a margem do rio? É o produtor rural, o homem do campo. Pequeno, médio, grande. Então, se ele está zelando pela paz e pela continuidade daquela água, ele precisa receber algo por isso. Ou ele poderá cometer um relapso. Então, tudo aquilo que não tem preço, não tem valor. Eu costumo dizer que enquanto uma árvore em pé valer menos do que uma árvore derrubada, o meio ambiente pode estar em risco. Fatalmente. Fatalmente está em risco. Então, quando a gente colocar serviços ambientais para aqueles que estão preservando o meio ambiente, não vai querer destruir nunca. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, agência Rádio Senado e as rádios conveniadas. E se você quiser entrar em contato conosco, nos ligue no 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. Se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, acesse www.senado.gov.br/TV.